Se segura aí nessa cadeira, que hoje eu quero falar. A Isabel não está aqui, né? Eu ia pedir para ela falar o tema da mensagem, que foi inspirado nela. E o tema da mensagem de hoje é verdadeiramente viva de verdade. Fala para quem está perto de você aí. Vamos viver de verdade. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 1. E a gente vai basear essa mensagem nesse salmo. Imagina Davi, um homem segundo o coração de Deus, ia compor a sua primeira música. E aí ele pede discernimento de Deus, fala: Deus, eu quero compor a música, a primeira música. E aí ele compõe essa música. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio o leva à destruição. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que você seja como a árvore plantada à beira do riacho, dando fruto no tempo certo, frutificando em todas as áreas, entendendo a vontade de Deus para a sua vida em cada detalhe que Ele tem para você. Mas existe uma dificuldade para a gente viver dessa forma, porque essa forma de vida vai contra a nossa natureza, e nós não, muitas vezes, entendemos a nova natureza que fomos criados. Quando nós aceitamos Jesus, se você não fez isso ainda, hoje você tem a oportunidade de tomar essa decisão. Mas, entendendo que você já entregou sua vida para Jesus, você passa a viver numa nova dimensão, num novo plano de vida, mas no mesmo mundo. Uma nova forma de viver, mas vivendo ainda no mundo ao qual você só nasceu de natureza física, mas não de natureza espiritual. Quando você nasceu de Jesus, você nasceu em Cristo, você não fica mais fazendo parte desse mundo, e agora você é um ET. Minha casa e telefone. Quem não riu não assistiu o ET. Como é o nome do filme do ET? ET? O ET, que significa o extraterrestre. Se você não se identifica como um extraterrestre, talvez você ainda esteja muito ligado nesse mundo, e talvez você ainda seja desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que amam o mundo não são amigos de Deus. Aqueles que são desse mundo não podem ser amigos de Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente precisa viver de uma forma diferente, viver de verdade. Mas por que eu coloquei verdadeiramente viva de verdade? Até parece um tema um pouco sem lógica. E se você fosse um professor aqui sentado, você já vai pensar: tem muito verdadeiramente viva. Ele está falando sempre a mesma coisa. Mas Jesus, quando ele queria ensinar algo, ele falava várias vezes a mesma coisa com parábola. Então esse texto é uma parábola, esse tema da mensagem é uma parábola para você hoje. Verdadeiramente viva de verdade, porque existem muitas mentiras por aí sendo contadas, e muitas pessoas sutilmente acabam vivendo essas mentiras. O mundo oferece uma vida mentirosa, com a propaganda de que ela é de verdade. O mundo oferece e traz para nós algo que brilha os nossos olhos, porque ainda nós temos a natureza carnal.
E Jesus fala que a gente precisa ser como árvore plantada, dar fruto no tempo certo, mas se a gente não seguir o conselho dos ímpios, e sim meditar na palavra e extrair da palavra de Deus, conduta de Deus para a nossa vida. Aqui, aquele que segue o conselho do ímpio, não significa que você agora não vai mais se relacionar com quem é ímpio. Não, se fosse assim a gente não podia falar de Jesus para ninguém. Você vai se relacionar com o ímpio. Você vai continuar se relacionando com aquele que ainda não aceitou Jesus. Porém o conselho dele, aquele que vai contra a palavra, você não pode aplicar na sua vida. E o grande problema é que nós caímos muitas vezes nessa mentira. A Bíblia fala que até os escolhidos seriam enganados nos últimos tempos. E muitas vezes nós somos enganados. A Bíblia fala que aquele que se dizendo cristão, mas é imoral, é avarento, é fofoqueiro, 1 Pedro 3 fala, nem coma com ele. Porque o grande problema muitas vezes não é ser corrompido pelo ímpio, é corrompido pelo falso cristão. O que é ímpio você já sabe, não, esse aí está todo errado, não vou nem ouvir o conselho dele. Mas existe aquele falso cristão, que põe a roupa da chapeuzinho vermelho, mas no fundo é o lobo mau. E se você abrir a porta, vai jantar você. Existem 3 grupos de pessoas que vivem na mentira. E eu vou falar aqui, talvez você se encaixe, porque eu me encaixei em alguns aqui. Mas isso é para trazer entendimento para cada um de nós, para que a gente não fique nesses grupos. Então, o primeiro grupo, as pessoas que vivem, pode passar o slide aí, por favor. Vivem sem passar o slide. Não seja dessas pessoas. As primeiras pessoas vivem de aparência. Aí, viu? Vivem de aparência. Acreditam que são, mas não são. Ou sabem que não são, mas ficam fazendo de conta que são. Então nós precisamos parar de viver de aparência. Nós precisamos parar de achar que a gente não tem pecado. A gente precisa parar de julgar os outros como se as pessoas fossem tão erradas assim. E muitas vezes criar uma aparência. Essa nossa geração que nós estamos, essa forma que nós estamos vivendo com redes sociais, isso tem afetado a nossa forma de se comportar perante a sociedade. Os filtros. Aquela que você põe aquela foto bonita, né? Eu não sei se você é assim, mas sempre quando alguém me liga e eu não tenho contato, eu gravo o número do celular para ver, eu não atendo, eu gravo o número do celular para ver quem que é, né? Aí eu gravo o número do celular e daí aparece a foto da pessoa. Eu vou dizer para vocês que na grande maioria eu me assusto quando eu vejo a pessoa pessoalmente. Falo, não é outra pessoa. Você clonou o celular dela? Nós vivemos muito de aparência. Isso é uma vida de mentira. Muitas vezes os nossos relacionamentos são relacionamentos de aparência. A gente está sorrindo na frente de todo mundo, virou as costas, não vale nada, xinga. E esses relacionamentos são relacionamentos que não trazem nada de bom para a gente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso viver quem realmente eu sou. Isso não significa que eu não vou mudar onde eu preciso mudar, mas significa que eu não vou ficar escondendo. O grande problema da igreja, e as pessoas acostumaram com isso, as pessoas vêm para a igreja e escondem os seus erros. Não buscam ajuda. Não abrem de verdade aquilo que estão passando. Porque querem suportar e manter uma aparência que às vezes não é verdadeira. Né? E acabam não tratando isso. Esse é o problema de viver de aparência, que quando a gente não abre quem realmente nós somos, nós não tratamos aquilo. Então nós precisamos parar de viver de aparência para viver a verdade.
Outro grupo de pessoas vivem de vaidade. E nós precisamos tirar essa palavra do nosso dicionário, vaidade. Nós não podemos ser vaidosos e viver para nós mesmos, temos que parar com isso. Uma pessoa me disse assim: agora que eu estou indo na igreja, estão falando que eu agora sou crente, sou aqueles beatos que eu só vou na igreja. Então eu estou meio preocupado se está certo, se está tudo bem. E a visão que as pessoas têm de ir na igreja é isso: é ir lá para receber alguma coisa, é ir lá para poder receber uma bênção. E na verdade, você está aqui, nós estamos aqui hoje para receber e para encontrar Deus, e a presença de Deus. A presença dele vai trazer bênção, vai trazer transformação. Você não está aqui apenas porque você veio numa igreja para receber algo. Você veio aqui para se encontrar com Deus, para falar com Ele, para ser transformado. Mas a vaidade, ela faz isso: eu vou lá porque eu vou receber, e quando eu não ganho nada, então eu não vou. Ou se eu tenho alguma barreira para me enfrentar, eu não vou. Se você quer viver os propósitos, você tem que aceitar os processos de Deus na sua vida. E os processos nos tiram de olhar para o nosso próprio umbigo. Todo o processo está envolvido você, Deus e outra pessoa. Mas quando você não consegue entender isso, você não libera perdão, você não aceita sofrer nada, você quer só estar bem, porque é uma vaidade. Você só pensa em você, nós só pensamos em nós. A falta de pensar em nós também é um problema, porque tem gente que se doa tanto que às vezes esquece de se amar. Esse é um problema também. E o terceiro grupo é o grupo que vive de sobrevivência. Vive para sobreviver, não vive, sobrevive. Deixaram de acreditar no autor da vida, deixaram de sonhar, deixaram tudo de lado, porque a vida é assim mesmo, é muito difícil, e eu vou aceitar do jeito que está, e pronto, e acabou. Você é especial para Deus. Fale para quem está perto de você aí. Fale aí para alguém. Você é especial para Deus. Isso não é uma frase de para-choque de caminhão. É para que você entenda que Deus tem um propósito para a sua vida. E você tem que parar só de sobreviver. Você tem que parar de viver de resto. Você não é para viver de resto. Deus fez para você viver uma vida plena. João 10:10. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Ser cristão não é sinônimo de sofrimento. Apenas. Você sofre no processo, mas recebe o propósito de presente. Nós vamos sofrer, mas nós vamos sofrer mais ainda se a gente não entender que Deus tem uma vida plena para a gente, e ficar só sobrevivendo. Vender o almoço para pagar a janta, ficar de migalha, esperando que o outro, igual o Baby lá da família Dinossauros, tem que me amar, tem que me amar, tem que me amar. Você já foi amado. Alguém muito importante, um rei todo-poderoso, deu a vida por você e por mim, e isso basta. Então pare de sobreviver, pare de ficar, ninguém gosta de mim, eu sou o patinho feio, porque se eu tivesse nascido assim, se eu tivesse nascido assado. Hoje a gente, com a internet, a gente consegue ver pessoas que dão a volta por cima, que viralizam aí seus vídeos, ficam prósperas, ganham dinheiro, pessoa que não tem nem quarta série forte. Então nós temos que parar de apenas sobreviver,
sair desses 3 grupos. Para de viver de aparência. Nós precisamos ser pessoas reais. Belisca aí do teu lado, vê se tem uma pessoa real aí. Ou se é um boneco manipulador, né, que está ali só. Não, eu estou aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos seres que precisam ser notados. Nós somos seres que fomos criados para serem notados. Todas as vezes que nós não somos notados, nós temos problemas de rejeição. E o grande problema da rejeição é quando nós queremos ser notados pelas pessoas. Então você precisa entender que Deus já notou você e morreu por você. E eu quero falar alguma, extrair da palavra. A Bíblia fala: não siga o conselho dos ímpios, mas medite na palavra. Extraia da palavra conselhos para que você viva verdadeiramente, viva de verdade. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Ageu. Quem achar primeiro vai poder saber que achou, né? Ageu, capítulo 1, 5 e 6. Para viver de verdade, a primeira coisa, avalie a sua situação atual. Diz assim, se você achou, quem achou Ageu aí? Tem na Bíblia, né? Você estava achando que eu estava ficando louco. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe e coloca numa bolsa furada. Eu quero que você agora encare os fatos das áreas da sua vida que não são produtivas. E eu quero que agora você avalie essa situação. A meditação dessa semana nós vamos falar, a que passou, nós falamos sobre você começar algo diferente na sua vida. E essa semana nós vamos falar sobre parar. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar porque, assim como disse o Senhor dos Exércitos, né, aqui em Ageu, diz: veja onde os seus caminhos os levaram. Se nós estamos indo para um caminho que está errado, é porque a gente pegou a estrada errada. E a gente precisa parar e avaliar. Assim como os sinais na estrada, né, as placas de pare, stop. As placas de cuidado, o sinaleiro, sinal verde, o sinal vermelho, o sinal amarelo, estão ali para nos alertar. Aqui não tem trem em Capitão, mas na cidade que o trem passa no meio da cidade, tem uma placa dizendo assim: pare, olhe, escute e siga. Pare, olhe, e ainda fala para você escutar, porque o trem também faz barulho, né? Porque vai que você é cego, você escuta. Se você é surdo, você vê. E se você é cego e surdo, você morre. Ou tenta a sorte, né? Mas os sinais de alerta estão por todos os lugares. Às vezes Deus usa a sua esposa para dar um sinal de alerta, né? Pare. Esposa não faz isso? Sua esposa pode ser uma placa. E se você não ouvir ela, ou não olhar para ela, não escutar ela, você pode morrer. Então avalie a sua situação, olhe para as placas, né? Às vezes você pensa assim, a esposa começa a reclamar de alguma coisa, ou alguém começa a reclamar alguma coisa de você. Pare de querer achar que não tem nada, porque geralmente tem alguma coisa. Às vezes pode ter alguma coisa. Então, pare, avalie, dê ouvidos.
Talvez você começou um trabalho e esse trabalho só está dando errado. Talvez seja um sinal. Avalie se vale a pena continuar, ou se você não tem que ir para outra direção. Avalie a sua situação atual, encare os fatos, seja verdadeiro com você mesmo. Pare de dar murro em ponto de faca. Já ouviu esse ditado? Por que tem que parar de dar murro em ponto de faca? Você já deu murro em ponto de faca? Entorta a faca ou corta a mão? E às vezes tem gente que continua. É por isso que tem a igreja. A igreja é para isso também, para que a gente esteja em comunhão, andando um com o outro, e que o outro fale: olha, percebi que isso não é bom para a tua vida, vamos orar, vamos mostrar qual é o caminho correto. Então avalie a sua situação atual, avalie se você não é o próprio consultor da sua própria vida. A estrutura que Deus criou na nossa vida é uma estrutura de depender de alguém. Deus não nos criou para ser independentes. Por mais que você ouça isso do mundo lá fora: nós não precisamos de ninguém, você não precisa de nada para ser feliz, você não precisa de ninguém. Nós precisamos, Deus nos fez assim, senão você nascia igual o lagarto, um ovo no meio do nada, abandonado pelos pais. Mas não, você nasce numa família, porque a nossa estrutura é depender. Você só está vivo porque alguém te deu de comer. Você só está vivo porque alguém cuidou de você. E agora você já sabe andar, já sabe comer sozinho e pensa: não preciso mais de ninguém. E é aí que você se engana, porque Deus nos fez seres que dependem uns dos outros. Mas, para viver de verdade, recuse-se a botar a culpa da sua alegria em terceiros e a culpar os terceiros por suas escolhas. Isso começou lá no Jardim do Éden. Quem pensa que isso é novo, se esquece que em Gênesis 3:12 disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Adão culpou Deus. Eu às vezes, quando eu ouço meus filhos reclamando também, me culpando, eu penso igualzinho a Deus, né? Fez a malandragem, falo: não pula, senão você vai se machucar. Pai, mas também você. E assim a gente é com Deus. Só falta Deus vir e falar: quer que eu desenhe? Então nós botamos a culpa, e isso é uma forma de viver que não é verdadeira. Jeremias 17, 5 e 7 diz assim: maldito é o homem que confia nos homens. Mas espera aí, eu quero dar uma explicação nesse texto, porque tem gente que usa esse texto da forma errada. Tem gente que não confia em ninguém, tá? Então esse texto aqui, ó: maldito é o homem que confia no homem. E agora vem a chave desse texto aqui: que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará em lugares áridos, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. A sua força não depende de ninguém, está em Deus. Não significa que você não tem que confiar, porque Deus coloca pessoas na nossa vida, para que a gente confie nelas. Mas muitas vezes nós queremos viver assim, sempre terceirizando a responsabilidade. Homens, olhem para mim aqui. Pare de terceirizar a responsabilidade de meditação, de ler a palavra, de orar na sua esposa. Deus quer que você assuma o controle espiritual da sua vida, e que você vá para a palavra.
Tem homem daqui um dia que nem mastigar, ele mastiga. Não, a minha mulher mastiga para mim. A minha mulher come por mim. Só falta, põe na boca, não, faz. Senão ele não vai nem mastigar mais. Seja responsável. Você, homem, se você se afastar de Deus, você vai ter problema. Os jovens têm falado uma frase, um jovem, eu não vou citar o nome dele, para ele não se envergonhar, mas ele está falando essa frase várias vezes. Ninguém vai para o céu de carona. E eu aproveito essa mesma frase para dizer, ninguém cresce com Deus de carona. Você pode até ser abençoado de carona, porque pela misericórdia de Deus, através da vida de quem está em santidade na sua casa, Deus abençoa. Assim como amaldiçoa, Deus abençoa. Mas ir para o céu, crescer com Deus, não. Então você precisa de uma experiência real com Deus. Homem, você precisa se trancar no seu quarto também e falar para a tua esposa, eu vou me trancar no quarto agora para orar. Ela vai se assustar. Aí você entrega o celular, que ela vai achar que você vai falar com outra. Você entrega o celular para ela e fala, não, eu vou falar com Deus. E eu vou pedir para Deus por que nós estamos brigando tanto. Para Deus me dar discernimento. Não força, senão, né? E aí você vai para o quarto, fecha o teu quarto. Eu tive que falar esses dias para Isabel. A responsabilidade da palavra de Deus, de entender, tem que ler, demanda tempo. Não é bem assim. É por isso que o CENIP tem que estar cheio de gente, não pouca gente. Quanto menos gente no CENIP, uma igreja mais fraca. E a gente, com 3 filhos e todas as responsabilidades que a gente acaba às vezes esquecendo de que o compromisso é nosso, de buscar Deus, de crescer com Deus. E isso enfraquece, a gente fica fraco, a gente fica na carne, e não pode. Então para de terciarizar. Mulher, não terciarize a responsabilidade sua de obedecer a Deus. Assim como os homens terciarizam a falta do compromisso com Deus, eu vejo muitas mulheres terciarizando as suas atitudes. O homem não faz, não é você que vai falar. Deus fala para você ganhar o seu marido em silêncio. Mas você terciariza a tua responsabilidade em detrimento daquilo que o outro vai fazer. Não, se ele fizer, daí eu fico quieto. Mas enquanto ele não fizer, eu vou matraquear, eu vou falar. E por mais que você queira brigar comigo, a palavra de Deus, ela é perfeita. Você não vai conseguir. Então, ore. Falar com Deus dá bem mais resultado. Então não terciarize, né? Não terciarize isso. Eu vejo uma terceirização também nos casais, jogando a responsabilidade dos seus problemas conjugais das suas famílias. Muitas vezes a mulher botando a culpa na família do marido, o marido botando a culpa na família da mulher. Eu quero te dizer, você casou, você é um só. E todo o resto em volta não pode ser usado como arma. Porque se você quisesse casar e não ter nenhuma família em volta disso daí, casasse com um lagarto, que nasce sozinho lá no deserto. E olha que a sogra do lagarto ainda vai lá conversar com ela. Então, não terciarize, não passe para os outros e dependa de Deus. Terceiro, elimine os maus pensamentos. Você quer viver uma vida de verdade? Elimine os maus pensamentos. Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Se você quer paz, se você quer discernimento, se você quer direção para a sua vida, viver de verdade, você precisa cuidar com os seus pensamentos e eliminar os maus.
Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. A nossa mente, ela produz atitudes. Eu vou repetir. A nossa mente produz atitudes. Aquilo que você pensar, você vai reproduzir. Faça esse teste na sua vida. Descubra, peça discernimento do Espírito Santo para entender aonde você está falhando. Seja sincero com você mesmo e pense que você vai mudar naquela área. Fale para as pessoas que veem que você tem aquele problema. Eu sei que eu tenho esse problema, mas em nome de Jesus eu vou mudar. Seja humilde para fazer isso. E depois vem e fale para mim se isso não vai mudar na tua vida. Os seus pensamentos produzem atitudes. Por isso que você tem que filtrar, você tem que eliminar o mau pensamento. Por isso que a Bíblia ela é enfática em dizer: pensem naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente, pense nessas coisas. Senão, não. Aquilo que está na sua mente vai ser realização. Aquilo que está na sua mente vai acontecer. Por isso que quando você quiser ajudar alguém, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, quando querem falar de Jesus para alguém, se não se converter vai para o inferno, se não aceitar Jesus vai morrer no lago de fogo. Deixa eu te falar, as pessoas já estão tão machucadas, não bota elas mais para baixo, leva elas para cima. Fala assim: em Jesus você vai encontrar a verdadeira alegria. Vem para Jesus, vem experimentar de Jesus, vamos junto, eu vou com você se você não conseguir. Mas não fique falando maus pensamentos para as pessoas. Isso é uma chave na sua vida que, se você entender, você vai resolver muitos problemas. Muitos problemas são gerados na nossa mente. Aquela velha frase: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Ele não pode ficar ali fazendo ninho. Maus pensamentos, pensamentos impuros, e você fica alimentando ele, alimentando, até que você vai realizar aquilo. E se for um pensamento ruim, será algo ruim. Quarto, para você viver verdadeiramente, olha quem está perto de você aí, e você vai dizer para essa pessoa agora: estufa o peito, e diga para ela: eu preciso restaurar todos os relacionamentos destruídos. Se você quer viver de verdade, você precisa restaurar. O inimigo quer destruir a sua vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. E como que ele vai fazer isso? Tirando aquilo que é mais importante para você, que são seus relacionamentos. E ele vai começar por alguém que você ama. Ele vai tentar destruir, e se ele conseguir, ele vai começar a destruição e vai começar a fazer com que você viva de mentira. Nosso maior desafio no cristianismo é o perdão. Porque o perdão, não pedir perdão, porque esse a gente até pede quando a gente sabe que falhou, ou não. Mas o maior desafio é liberar perdão. Porque o perdão é graça, é o que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos, Ele morreu por nós. Nós não merecíamos, Ele pagou o preço. O perdão, quando você libera na tua vida, você está se igualando a Jesus. Você está colocando em prática o verdadeiro amor. Aquele que ama, o amor, 1 João 3,16, e nisto conhecemos o que é o amor. Aquele que deu a sua vida por nós. Como Jesus deu sua vida por nós, temos que dar a nossa vida para os nossos irmãos. Restaure esses relacionamentos. Restaure. E eu não estou falando para você restaurar relacionamento ácido na sua vida, relacionamento que te trouxe problema e Deus te livrou daquilo, não. Estou falando para você restaurar relacionamento que pessoas que você amava, que você caminhava junto e que está destruindo a sua vida viver longe. Dê chance.
Ah, mas eu já dei quantas chances? Parece que eu estou ouvindo os discípulos perguntando para Jesus: quantas vezes tem que perdoar? Porque os discípulos eram igual nós, eles eram seres humanos, e eles também não entendiam. Fala assim: Jesus, eu já perdoei, Jesus, olha, eu tenho vontade de matar. E quantas vezes assim, Jesus, assim, a pessoa fazendo coisa errada com a gente, daí a gente tem que ir lá e perdoar? Fala para mim, Jesus, porque olha, se não foi tantas, é 7, é 70. E aí, uma linguagem figurada, Jesus diz: mesmo quando tu pensar, é vezes, muitas vezes, quantos você pensar, porque é infinitamente. Então talvez você pensa que está aqui: não, mas eu já dei chance, eu já perdoei aqui, eu já perdoei ali. Também não sou bobo para ficar toda hora perdoando. Pode não ser bobo, mas se é cristão vai perdoar. E isso vai trazer vida de verdade. Se você estivesse no teu último suspiro de vida e te perguntasse: o que você quer agora? Qual é o teu desejo agora? Você não vai pedir para trazer para você dinheiro, você não vai pedir para trazer para você uma coca para você tomar, ou talvez uma coca, mas você não vai pedir para trazer os teus diplomas. Traz para mim tudo aquilo que eu aprendi, tudo que eu retive no banco, traz para mim. Uma frase que eu ouvi essa semana, daqui a pouco você vai ouvir, eu vou passar um vídeo, e eu já vou dar um spoiler aqui. Você nunca vai ver um caminhão de mudança atrás de um carro fúnebre. Você não vai levar nada. Então, enquanto você está aqui, não adianta você brigar e lutar por isso. Brigue e lute por relacionamento. É por isso que nós temos que lutar. E para a gente viver de verdade, a gente tem que restaurar. Quinto, fique perto, fique junto. Está acabando. Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Você precisa ficar perto, precisa ficar junto. Deixa eu te falar uma coisa: não existe como ser igreja sem comunhão. Foi mandado no grupo dos líderes essa semana, talvez você já viu esse post, o maior fake news do século 21. Você ser um cristão sem estar na igreja. É como ser um soldado e não comparecer no quartel. Isso é fake news. Isso não existe. E se você ainda não aprendeu, se você está aqui hoje, eu quero te dizer: se você quer ficar aqui nessa igreja, você vai ter comunhão, vai precisar ter comunhão. Se você não gosta de ter comunhão, se você não gosta de estar junto, infelizmente você não vai suportar, porque você vai desistir, você vai desanimar. Mas se você estiver disposto a contribuir para essa comunhão, você vai dar e vai receber, e você vai estar junto, e vai estar dia que você vai estar desanimado, e você vai ser levantado, e você vai poder ser bênção também para levantar outras pessoas. E a única forma de ser curado é através da confissão para as pessoas. Por isso que lá no grupo pequeno você vai orar e pedir pelos teus problemas. Qual foi a última vez que você confessou um pecado no GA, no grupo pequeno? Se faz tempo, está na hora de você confessar de novo. Porque a Bíblia diz em Tiago 5,16 que se você confessar, você vai ser curado. Passa aí, o próximo slide. Leia aí. Pode ler. Em voz alta. Tem gente que fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver mesmo. Mas se você confessar, você vai ser curado. Então, não tem como você viver de verdade estando longe. Fique perto, fique junto. Sexto e último: ajude as pessoas que se perderam na jornada. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4.
que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar. Pode passar o slide aí, por favor? Porque está demorando assim. Precisa confessar aí o pessoal da mesa aí, para ver cura aí. Ajude as pessoas que se perderam na jornada. Não é o slide, vocês estão usando o slide de ontem? Não é o mesmo. Se estão usando, não é o mesmo, tá? Se perderam na jornada. Então vamos ajudar eles. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uma vida real, verdadeira, só vai ter sentido quando você usar os que Deus está fazendo na sua vida para restaurar outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. E que você possa falar essa frase de Paulo no dia que a tua vida estiver no fim. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, quero convidar você a ficar de pé e você tomar essa decisão hoje de talvez alguma área da sua vida que você identificou hoje que precise viver verdadeiramente, que você possa entregar ela para Jesus. Deus chamou minha atenção essa semana, porque nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, e algumas coisas não saíram do jeito que eu gostaria, e Deus falou ao meu coração: se você vive verdadeiramente o cristianismo real, a tua alegria está em mim. E naquele momento eu falei: Deus, que eu possa buscar o Senhor mais e mais, ser atraído pela tua vontade, pelo teu amor. E eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Independente de como a sua vida esteja, que você possa tomar a decisão de cumprir e obedecer a Deus nisso que você ouviu, de passar pelo processo, de aceitar o processo de Deus, para que você possa alcançar o propósito dele na tua vida. Quando você estiver cantando essa canção, diga isso para Deus. Peça para Ele atrair você, para que você possa ouvir Ele e ficar junto com Ele. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Diga isso pro Senhor agora. A tua presença é tudo que eu preciso nas nossas vidas, Deus. A tua presença é meu maior valor. Peça ao Senhor agora, diga bem alto. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração.
és minha vida, Jesus, és meu amigo. Tu és o nosso abrigo, Senhor, em Ti nós confiamos. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Declare isso agora, bem alto, diga a Ele. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Diga mais uma vez, bem alto isso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Feche os seus olhos nesse momento, peça para que realmente Deus dê a direção para a sua vida. Pai, nós queremos chegar na Tua presença. Queremos te pedir, Deus, essa noite, por cada pessoa que está aqui, para que viva verdadeiramente a Tua palavra, Deus. Ó Pai, para que tenha entendido aquilo que o Teu Espírito Santo falou essa noite. Se tem áreas da nossa vida ainda que não estamos vivendo verdadeiramente, que não estamos vivendo uma vida, a vida que o Senhor tem para nós, se estamos vivendo uma outra vida, a vida de outra pessoa, ou ainda uma vida apenas para sobreviver, muda, Deus, essa realidade na vida de cada pessoa que está aqui, e que ela saia daqui hoje pronta, determinada a viver a vida que o Senhor tem para ela, não por migalhas, mas para receber de presente, de herança do Senhor, como prova do Teu amor, pela obediência por nós, pela nossa vida. Ó Pai, que cada pessoa que veio aqui hoje possa sair daqui completa essa noite, independente daquilo que está faltando na vida dela, que ela possa ter recebido o Teu amor, a Tua direção, e sair daqui completa, em nome de Jesus. Ó Pai, não deixa que ninguém saia daqui sem ter entendido a Tua palavra, e que possamos colocar ela em prática. Queremos te pedir, Deus, que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor esteja sobre cada pessoa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. E não esqueça, viva verdadeiramente, viva de verdade. Deus abençoe vocês.